boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. A madrugada foi de muita chuva em Belo Horizonte e a água continuou a cair com força no começo da manhã, causando muitos transtornos no trânsito. Na região oeste da capital, a tempestade foi tão intensa que este muro desabou. O Hospital Eduardo de Menezes transfere pacientes com AIDS para focar nos tratamentos para a febre amarela. E nós teremos um especialista aqui no estúdio tirando todas as suas dúvidas sobre a doença. Envie logo a sua pergunta pelo Band Zap, que é o 31 99 772 7663. Mãe e duas filhas foram trancadas em casa incendiada pelo pai das meninas. Os 4 morreram. Contribuintes correm para entregar declarações de renda e tentar receber a restituição no primeiro lote. Atacante Neymar é aguardado em hospital de Belo Horizonte a qualquer momento para se preparar para a cirurgia no pé que será feita amanhã cedo. O médico da seleção diz que a operação não é tão simples, mas que o jogador ficará curado para a Copa do Mundo. Um leão é o mais novo morador do zoológico de BH. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O dia começou com chuva muito forte em Belo Horizonte, que causou vários alagamentos na cidade. O trânsito ficou complicado em alguns pontos. Carros foram cercados pela água e um muro desabou. A região mais atingida foi a oeste, onde choveu 50% do esperado para todo o mês de março. Avenidas Barão Homem de Melo, Pedro II, Francisco Sá e dos Andradas. Árvores caíram em cima de 2 veículos na rua Andrade Neves, esquina com rua Bernardino de Lima, no bairro Gutierres, região oeste da capital. Ninguém ficou ferido. Já na Avenida Tereza Cristina, na altura do cruzamento com a Avenida Presidente Castelo Branco até o anel rodoviário, houve risco de transbordamento do córrego Ferrugem e o local acabou interditado por pouco tempo. As estações que a gente tem de monitoramento indicaram bastante de chuva, então é sempre acionado aquele nosso plano de contingência, né? Vai um monitoramento visual lá do local e se houvesse alguma situação de necessidade de interdição ali da via, para evitar que os carros, né, fossem adentrassem ali aqueles trechos conhecidos, para evitar esse tipo de coisa. Nos bairros Prado e Gutierres, também na região oeste, carros, ruas e avenidas ficaram debaixo d'água. Ao fim da manhã, foi hora de tirar a água que entrou nos estabelecimentos e limpar toda a sujeira arrastada pela correnteza. Demais da conta, muita água mesmo, muito suja. Colocamos essa tampa, na hora que começou, graças a Deus não tinha muito carro na rua. Mas o negócio aqui fica feio, viu? Nu. A contar pelo sol do início da tarde, não dá nem para imaginar que só na região oeste choveu 50% do esperado para todo o mês de março em Belo Horizonte. A Defesa Civil atendeu a 22 ocorrências até às 10h40 da manhã, entre enchentes, inundações e deslizamentos. Foi o que aconteceu com o muro no pátio de um prédio que faz divisa com um lote na rua Moreira César, no Gutierres. Para se ter noção do impacto do deslizamento, grande parte da estrutura da garagem do edifício desabou. Ninguém ficou ferido e não havia nenhum veículo estacionado no momento. Essa parte foi bastante danificada, né? Houve rompimento da estrutura, pilar foi atingido, vigas foram atingidas. Não há necessidade de interdição do prédio, né? Essas medidas vão ajudar, né, dar essa tranquilidade toda para o pessoal e aí sim partir para uma avaliação mais profunda do que aconteceu e buscando a recuperação. Flávio é morador do prédio atingido e conta que praticamente todo mundo acordou com barulho. Primeiro eu achei que era um raio por causa do barulho que caiu aqui do lado e por causa da tremedeira que foi muito grande, a primeira coisa que eu pensei foi realmente o muro ter caído, porque já estava apresentando risco anteriormente de cair devido a algumas rachaduras e devido à condição do lote aterrado que estava acima do muro. No início da tarde, a Defesa Civil soltou alerta da possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, válido até às 8 horas da manhã deste sábado. Sobre esse muro que desabou no bairro Gutierres, apesar de o prédio não ter sido interditado, os próprios moradores decidiram adotar medidas de segurança, providenciando a escora das áreas afetadas. Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros sobre a chuva que atingiu a cidade na manhã de hoje e você vai entender por que o nível de água sobe com tanta rapidez aqui na capital.
Aqui em Belo Horizonte, pela própria estrutura, né, das galerias fluviais, a gente tem uma situação que as inundações aqui acontecem de uma maneira muito rápida. Então a gente tem uma subida rápida do nível das águas, que também tem a descida muito rápida. É importante que as pessoas façam o quê? Se verificou que a gente tem uma chuva muito forte, evite esses locais. Vá para um local mais alto, estacione seu carro em segurança e aguarde até que aquele nível de água abaixe. Que se a gente notar alguma alteração no nosso imóvel, como aparecimento de trincas, de rachaduras, né, janelas ou portas apresentando estufamento, a gente deve abandonar o local e solicitar uma vistoria, né, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para garantir. A situação que mais chamou a atenção durante o dia foi uma van que ela ficou ilhada na região da Avenida Silva Lobo, que era uma van escolar, estava com 3 crianças dentro, além do motorista. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi até essa van, retirar essas pessoas em segurança, levar para um local seguro e depois que o nível das águas abaixou, fizeram também a recuperação do veículo que estava naquela situação. Por causa do surto de febre amarela, o Hospital Eduardo de Menezes, referência estadual no tratamento de doenças infecto-contagiosas, acionou o plano de situação de catástrofes. Ontem, o hospital transferiu pacientes com AIDS para outras unidades de saúde da capital para manter foco no atendimento às pessoas infectadas com o vírus da febre amarela. E, de acordo com a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, os casos classificados como urgência e emergência continuam sendo atendidos normalmente pela equipe do Eduardo de Menezes. E daqui a pouquinho vamos receber aqui no estúdio o infectologista Dr. Leandro Cury e eu quero te convidar para participar conosco dessa entrevista. Você pode nos enviar a sua dúvida pelo BandZap, anote aí, é o 31 99 772 7663. Eu vou inclusive perguntar aí sobre a dúvida que muita gente tem sobre se vacinar mais de uma vez para ficar mais protegido. Será que é isso mesmo, gente? Melhor nós ouvirmos um especialista, né? Então, envie a sua pergunta para o BandZap, repetindo, é o 31 99 772 7663. E não se esqueça de assinar a sua mensagem para eu te identificar, combinado? 4 pessoas de uma mesma família morreram carbonizadas na manhã desta sexta-feira em Januária, no norte de Minas. De acordo com a Polícia Militar, um homem ateou fogo na esposa, em 2 filhas de 11 e 16 anos e depois nele mesmo. Ainda segundo os militares, as vítimas foram trancadas em um cômodo e impedidas de sair. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada. Bom, e quem já tomou uma dose da vacina contra a febre amarela, será que pode tomar de novo? A proteção aumenta ou a pessoa vai enfrentar aí algum risco desnecessário? Essa é uma das dúvidas que vamos tirar agora com o médico infectologista Dr. Leandro Cury. E você pode aproveitar para tirar as suas dúvidas com a gente. Envie então a sua pergunta pelo BandZap, que é o 31 99 772 7663. Doutor Leandro, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nácia. Vamos começar com essa dúvida então. Tem muita gente procurando os postos e tomando 1, 2 até 3 vezes a vacina, acreditando porque ele tomou 20 anos atrás, então ela não vale mais. Qual é a verdade sobre isso? Essa dúvida é até persistente, porque antigamente, há muito pouco tempo atrás, se faziam 2 doses, né? Então, passava-se um período de 10 anos, fazia-se uma nova. Agora, com o reforço do Ministério da Saúde, que isso não é necessário, ou seja, uma única dose já basta para toda a vida. Isso também está em consonância, ou seja, está de acordo com a Organização Mundial de Saúde falando. Uma dose protege para o resto da vida. Uma dose integral da vacina integral, como é tomada aqui em Minas, é vitalícia a proteção, ou seja, produz anticorpos para toda a vida. Mas há algum risco de se tomar de novo a vacina? Muito importante. A gente tem que sempre lembrar que a vacina de febre amarela, ela é datada de 1930. É uma tecnologia antiga. Então, naquela época, se usava vírus vivos ainda, atenuados. E não mudou de lá para cá. A gente tem a mesma vacina. Então, toda vez que a gente está tomando uma vacina, a gente está tomando, nesse caso da febre amarela, vírus, mais atenuados. Então, quanto mais vírus a gente colocar dentro do nosso organismo, existe a chance, sim, de uma maior infecção e, consequentemente, pode desenvolver até a doença. Então, não tomar uma segunda dose em hipótese alguma. Essa não é a recomendação, deixar uma dose só. Doutor, tem um outro aspecto que as pessoas têm comentado muito, que foi o seguinte: nós noticiamos já na semana passada que a Secretaria Estadual de Saúde está investigando 11 casos de pessoas que, mesmo vacinadas, desenvolveram a doença e isso deixou muita gente em pânico. Qual que é essa situação? O que aconteceu com essas pessoas para que, mesmo vacinadas, elas desenvolvessem a doença? Ótimo.
Eu tenho recebido também muita mensagem, dúvida sobre isso, é importantíssimo a gente falar sobre isso. A cada 100 pessoas vacinadas de febre amarela, 95 ficarão protegidas, terão anticorpos, a imunidade para proteger contra a febre amarela. Mas cerca de 5% não ficarão protegidos. Isso é da genética da pessoa, é da própria natureza da pessoa. Então, coincidentemente, essas pessoas que foram vacinadas foram picadas, desenvolveram a doença, mas não estavam protegidas mesmo que vacinadas. Agora, a gente fica imaginando, e se ninguém vacinasse? Quantas estariam doentes, né? Então, de uma população enorme vacinada, poucas pessoas vacinadas podem ter a doença quando picadas. Mais uma questão, não é todo mundo que pode se vacinar. Há grupos para os quais não é defendida aí a aplicação da vacina. Exato. Que grupos são esses, doutor? São grupos especiais, né? Então, crianças abaixo de 9 meses não devem tomar a vacina, tá bom? Grávidas só em situação realmente de necessidade, bem como mulheres que estão aleitando crianças abaixo de 6 meses. Pessoas com algum tipo de supressão da deficiência da imunidade. Por exemplo, pessoas com AIDS grave, pessoas em quimioterapia, em câncer, pessoas acima de 65 anos. Essas pessoas têm uma contraindicação relativa, ou seja, a gente tem que pesquisar com o médico. Bacana. Eu vou pedir para o senhor, doutor Leandro, continuar conosco mais um pouco aqui no nosso jornal. Vou trazer outros assuntos, mas o senhor continua com a gente para tirar outras dúvidas dos nossos telespectadores. Viu, gente? Fica aí o convite para você. Essa conversa com o infectologista, doutor Leandro Cury, vai continuar daqui a pouquinho. Então, dá tempo de você enviar a sua pergunta. Combinado? Anote aí o nosso número. Salve, aproveite no seu BandZap, que é o 31 99772 7663. A Receita Federal já começou a receber as declarações do imposto de renda. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017 ou ganhou mais de R$ 40 mil isentos do imposto, como indenização trabalhista ou rendimento de aplicações financeiras, por exemplo, já pode baixar no site da Receita o programa para a declaração. E se preferir, o contribuinte ainda pode prestar contas pelos aplicativos para tablets e smartphones. E o prazo, não se esqueça, termina em 30 de abril. Luciano já perdeu o prazo para entrega do imposto de renda e teve que pagar multa. Este ano, ele decidiu entregar os documentos para o contador logo no primeiro dia. Se tiver alguma coisa, algum problema, alguma falta de documento, eu tenho um tempo hábil para me estar providenciando. Aprendi a lição, né? Afinal de contas, isso me trouxe grande prejuízo. Há quem prefira fazer a própria declaração. E a tecnologia tem contribuído para facilitar essa tarefa. Desde 2016, a Receita disponibiliza um aplicativo para telefone celular e tablet. A gente está o tempo todo com o celular na mão e isso facilita bastante inserir os dados e não esquecer nenhum detalhe que pode te ajudar bastante no momento da restituição. Precisa fazer a declaração quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado. Ou ganhou mais de R$ 40 mil isentos de imposto, como indenização trabalhista ou rendimento de aplicações financeiras. Quem teve ganho na venda de bens como um imóvel, por exemplo, comprou ou vendeu ações na Bolsa, ganhou mais de R$ 142 mil em atividade rural e tinha mais de R$ 300 mil em bens, está obrigado a declarar. A Receita Federal espera receber quase 29 milhões de declarações este ano. O prazo para entrega termina no dia 30 de abril. Entre as novidades está a obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes a partir dos 8 anos. Érica tem 2 filhos. O CPF do mais velho, de 8 anos, já foi providenciado. As despesas com educação e plano de saúde do menino serão incluídas na declaração. Não faz diferença que o CPF já estava pronto, né? Para a gente é bom porque aumenta o valor que nós iremos receber da restituição. A Receita também vai pedir mais informações sobre os bens, como data de aquisição e matrícula, por exemplo, no caso de imóveis, e o número do Renavan para os veículos. A multa para quem não entregar ou perder o prazo é de, no mínimo, R$ 165. Estando com a documentação completa, seguramente você não cairá em nenhum dos critérios de malha da Receita Federal. E veja a seguir, recém-nascido é encontrado abandonado em um lote vago no sul de Minas. O atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar, é esperado aqui na capital, onde vai passar pela cirurgia no metatarso, um ossinho ali do pé direito que o jogador fraturou em um jogo em Paris na semana passada. Do Rio de Janeiro, ele deve vir direto para um hospital aqui na região centro-sul de Belo Horizonte, onde agora está o nosso repórter Marcelo Silveira, que vai conversar com a gente, trazendo as últimas informações. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo que acompanha o jornal Band Minas. É isso mesmo, nós estamos aqui no Hospital Mater Dei, aguardando a chegada do Neymar, que deve vir de helicóptero. Aqui algumas informações preliminares e não oficiais dizem que ele tem que chegar pelo menos até as 8 da noite para fazer avaliações pré-operatórias, passar por alguns exames antes de fazer a cirurgia, para amanhã de manhã, às 9 da manhã, então o médico da seleção brasileira, o Dr. Rodrigo Lasmar, poder proceder com esta cirurgia no metatarso, como você bem disse. Agora, durante todo o dia, houve uma movimentação muito intensa de jornalistas aqui na porta do hospital. Essa cirurgia vai ajudar o Neymar a se recuperar mais rápido. Quem sofre lesões desse tipo, normalmente volta a praticar esportes depois de 4, 5, até 6 meses. Mas com essa cirurgia, a previsão é que ele volte aos gramados depois de 2 meses e meio a 3 meses, o que indica 20 dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Tomara que dê tempo do Neymar ajudar a gente lá, né, Inácia? Domingo de clássico no Independência, Atlético recebe o Cruzeiro às 11 da manhã para mais uma partida do Campeonato Mineiro. O Galo vai entrar embalado pelas últimas vitórias, sob o comando de Thiago Largue e com disposição para melhorar a posição na tabela. O time alvinegro é o terceiro e com 10 pontos, que é quase a metade do que tem o rival aí. Já o Cruzeiro, né, joga mais tranquilo, pois é o líder absoluto da competição com 22 pontos. O nosso repórter e comentarista André Salles analisa agora as chances de cada time. André Salles, boa noite. Pois é, Nácia, boa noite para você, para todo mundo. Falando um pouco dos dois times, né? O Atlético vem completo, não tem nenhum problema, como você disse, vem de bons resultados, né? Tirando talvez o empate contra o Tupi, mas a equipe vem crescendo nas mãos do Thiago Largue e o Cruzeiro com um desfalque importante. O Fred que saiu machucado, né, na Argentina, mas em compensação o goleiro Fábio volta. Clássico é sempre difícil dizer quem é favorito, mas o Robinho, jogador do Cruzeiro, quebrou mais ou menos esse protocolo e não falou, não fugiu do assunto, né? Falou quem é favorito. Roger Guedes já respondeu também, vamos conferir. O Cruzeiro sempre é favorito, eu acho. De todos os jogos que a gente joga, eu acho que a gente é o favorito. Principalmente pelo futebol que nós temos apresentado esse ano. Acho que não vai mudar nada, não. É um campeonato à parte, né? É um clássico, é diferente. Independente se você está bem ou mal no clássico, tudo muda as coisas demais. Se eles acham que o favoritismo, deixa para eles, né? Eles estão no Libertadores, então o favoritismo é todo deles, então vamos ver domingo dentro de campo. O Roger Guedes foi cauteloso, mas o Robinho foi provocativo ali, né? Acho que o clássico já começa quente. É sempre um jogo quente, né? Muito bem, temos mais assuntos de futebol, porque também no domingo o América vai receber o Democrata de Governador Valadares no Independência às 5 da tarde. O América é o segundo na tabela do Campeonato Mineiro e o Democrata está na zona de rebaixamento. André, vai ser a primeira vez na história ali do Independência que vão ser realizados 2 jogos no mesmo dia. E a minha dúvida de leigo, né? A grama aguenta 2 jogos intensos de jogadores profissionais no mesmo dia? Pois é, Nácia, uma situação inusitada, né? O América até fez um pedido junto à federação para tentar passar esse jogo para o sábado, mas não aconteceu. É o jogo de transmissão, então continuou no domingo. Tem 2 problemas. O gramado, realmente, a gente vai ter que ver se ele vai aguentar, porque realmente é uma situação nova. E outro problema também pode ser a questão da segurança, né? Muitos torcedores ali no entorno, ainda saindo do jogo do clássico entre Atlético e Cruzeiro, que vai acabar ali por volta de 1h da tarde. São 4 horas depois, mas tem muita gente que alonga, às vezes almoça por ali. Vamos ter um encontro de torcedores. Mas se a federação permitiu, né? Se a polícia concordou, acredito que não vamos ter maiores problemas e torcemos para isso. Falando do jogo, acho que o América é favorito. E segunda você volta com os resultados para nós, certeza. Tá? Obrigada. Legal. Um recém-nascido foi encontrado em um lote vago em um município de Paraguaçu, que fica no sul de Minas. De acordo com a Polícia Militar, o bebê não apresentava sinais de violência e foi encaminhado para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. O estado de saúde do menino é grave. A polícia conseguiu chegar à mãe da criança e, em depoimento, a jovem de 15 anos afirmou que não sabia da gravidez e que deixou o bebê no lote por desespero. E você vai ver a seguir, Zoológico de Belo Horizonte apresenta o mais novo morador Lolek, um leão africano recém-chegado da Alemanha. Neste sábado, Paulo Navarro recebe o diretor de mercado da Rádio Itatiaia, Carlos Rubens Doné, no programa DNA. Ele trocou a carreira militar pela comunicação. Formado em publicidade e jornalismo, tem 40 anos de carreira. Paulo Navarro conversou com ele para descobrir mais sobre as histórias de família e os hobbies. Não perca o DNA de amanhã. E o Zoológico de Belo Horizonte apresenta nesta sexta-feira o mais novo morador Lolek, um leão africano recém-chegado da Alemanha.
Ele tem 6 anos de idade e agora vai conviver com a leoa Hannah em uma área aproximada de 1.300 metros quadrados e ela estava sem um companheiro desde 2015, quando o leão Simba, de 17 anos, morreu de causas naturais. Lembrando que a visitação no zoológico da capital é aberta de terça a domingo e os ingressos variam entre R$ 5 e R$ 8. Mas para entrar lá, não se esqueça, tem que apresentar o cartão de vacinas comprovando imunização contra a febre amarela. Bom, e a gente está de volta agora conversando sobre febre amarela, os cuidados que a gente tem que tomar. Estamos recebendo aqui no estúdio o médico infectologista, Dr. Leandro Cury. Dr. Leandro, a gente vai agora para as perguntas dos nossos telespectadores e está chovendo pergunta aqui. Eu vou começar com, deixa-me ver aqui. O Walter se identificou. Ele está falando que tomou a vacina em 2000 e 2008, tem 72 anos. Ele deveria tomar novamente? Ele já tomou 2 doses? Não. 2000 e 2008. Ele tem contraindicação pela idade dele de tomar e também porque já tomou mais de uma dose, já está imunizado, pode ficar tranquilo em relação a isso. Muito bom. Agora a pergunta do Alex, o Alex Alves, ele diz o seguinte: ouvi dizer que houve uma mutação do vírus da febre amarela e que a vacina não é mais eficaz. Procede? Parte disso procede, parte não. Existe mutação no vírus, vírus mudam, eles mudam de roupa, por assim dizer, mas isso não confere alteração na imunidade. Então ele mudou por dentro, mas a proteção contra a vacina continua a mesma. Então as mensagens sobre mutação procedem, mas isso não quer dizer que a vacina perdeu a eficácia dela. Isso é uma inverdade. E olha uma outra questão aqui interessante que a Elizabeth de Juiz de Fora está trazendo para nós. Ela diz que o cartão de vacina dela está marcado que ela tomou a vacina contra a febre amarela em 2001 e 2011, mas que está marcada a próxima data para 2021. Só que agora é dose única, né, doutor Leandro? Isso, já basta, ela está protegida já, não precisa tomar uma próxima dose. Uma dose já basta, o que dirá 2. Está tranquila em relação a isso. Então, tranquilo aí, viu, Elizabeth? E a Gisele, de Juiz de Fora, também está querendo saber se transplantados renais podem se vacinar contra a doença. Aí seria bom ela conferir com o nefrologista dela, o médico que operou, porque se ela toma remédios que diminuem a imunidade, tipo corticoides, ela não tem indicação para tomar, porque se ela tomar a vacina, pode ser que ela desenvolva a própria doença em vez de estar protegida. Então, pessoas que estão transplantadas e têm uma imunidade mais baixa, não tomem vacina por conta própria. Consultem um especialista, um médico que acompanha. Doutor, muitas perguntas aqui na dúvida se deve tomar a segunda dose ou não. A gente explicou isso na primeira etapa da entrevista, nós vamos falar de novo agora rapidamente. Então, é uma dose única já desde o ano passado. O Ministério da Saúde fala assim, uma dose já confere imunidade para o resto da vida. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Então, gente, eu vou agradecer todo mundo aqui que participou. A gente vai tentar responder para vocês ao longo dos próximos dias, tá bom? Doutor Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Prazer. Bom, gente, uma última notícia. 2 pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão-baú e um outro caminhão na BR-262, entre os quilômetros 557 e 580, próximo ali à cidade de Campos Altos, que fica no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira e militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer as vítimas. O caminhão-baú transportava carga alimentícia e ambos os veículos pegaram fogo após a colisão e os óbitos foram constatados pela equipe médica da concessionária da rodovia. As vítimas são os motoristas das carretas. Muito bem, obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na segunda. Até lá.